Vamos falar sobre o dever, o capítulo 17, item 7. E aí a gente vê que o dever é uma obrigação de cada um de nós. Mas o dever está inserido no Evangelho, no capítulo 17, que tem coisas interessantes a respeito de como nós podemos crescer, progredir e estarmos em condições melhores. É muito agradável esse capítulo para o nosso conhecimento. Então tem lá as características de um homem de bem, do verdadeiro espírita. A gente tem os caracteres da perfeição, a gente tem os bons espíritas, então a gente tem lá parábola do semeador, não é? O semeador saiu a semear, parte da semente caiu e tal. Então e tem também agora o capítulo O Dever. Então no capítulo O Dever ele coloca para a gente circunstâncias pelas quais nós precisamos estar bem atentos, porque é muito fácil a gente viver distraidamente. E aí tem um problema grave com isso. Por quê? Porque eu não sei, quem é motorista sabe disso. Se uma pessoa distraída para o carro no meio de 3, ele tira a vaga de 2. Mas não foi por maldade, foi por distração. E às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia com as pessoas. A gente está distraído e, de uma certa forma, prejudica as pessoas. Então a ideia básica é que a gente comece a acender as luzes da razão e que nós comecemos a observar mais as coisas que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, qual é o produto dos nossos pensamentos, quais são as coisas de nosso interesse, da nossa atenção, o que nos chama mais a atenção. Então essas coisas são importantes para que a gente possa, pouco a pouco, dar passos em direção ao crescimento espiritual, porque essa é a nossa primeira obrigação, o nosso primeiro dever aqui na Terra. Claro que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas nós temos o dever de cuidarmos de nós mesmos, a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Esse é um dos primeiros deveres que nós temos. Mas muitas vezes a gente relega, deixa de lado e vai vivendo de qualquer jeito. Assim, meio à deriva, como é o barco que está no mar e o vento está levando para lá, para cá, para onde tiver o vento ele vai. E nós precisamos ter força para tomar conta da nossa vida, no sentido de sabermos para onde nós vamos, porque a gente sabe onde vai chegar. Esse é o grande objetivo que nós temos com dever pessoal. Mas aí podemos dividir dever perante a sociedade, dever perante o trabalho, dever perante a família, dever perante a nós mesmos, dever perante a Deus. Tem diversos tipos de deveres, mas é preciso que nós aprendamos a ligar essa luzinha interior para que a gente possa saber como se comportar em diversas circunstâncias com diversas pessoas. Então, esse é um dos objetivos que nós temos aqui com vocês. Antes, porém, como eu tenho que enrolar vocês por uns 40 minutos aqui, eu vou fazer uma leiturinha do Evangelho, tá bom? Porque não é próprio o expositor fazer a leitura do Evangelho, ele não pode fazer isso. Mas como a minha gasolina é pouca, eu vou ter que pegar umas lombadas aí para descer na banguela, então eu vou ler aqui o Evangelho, vocês tenham um pouquinho de paciência, tá bom? Para a gente depois trabalhar em cima dessa leitura. Então ele diz assim, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever material que as profissões impõem. Então, estamos falando de dever material, porque também perante as coisas materiais a gente tem deveres. A gente vai trabalhar para uma empresa, o que acontece? Você não pode chegar lá a qualquer hora, fazer o que você quer, não é? Tomar café o dia inteiro, a gente não pode fazer isso. Tem as coisas, os limites que nós temos que saber se dirigir, saber se comportar, para que a gente possa se manter no trabalho. Não é assim que funciona? Nas coisas materiais. Agora, nas coisas espirituais, a gente acha que pode agir de qualquer jeito. Então, as pessoas vivem de qualquer jeito. E aí, a gente vive assim, meio à deriva, não é? Bom, na ordem do sentimento, o dever é muito difícil de se cumprir, por se achar em antagonismo com as atrações e com o interesse do coração. As vitórias não têm testemunhas, as derrotas também não. E nós estamos sujeitos e entregues ao nosso livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, que nos adverte e nos sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante das nossas paixões. Finalmente observado, o dever do coração eleva o homem como
E como determiná-lo, porém, com exatidão, qual é o nosso exato dever diante às situações? Então, vamos imaginar, não é? Na rua, no trabalho, não é? Diante de situações assim delicadas do dia a dia, porque às vezes a gente se vê numa situação difícil e não sabe como se comportar diante dela, não é? Mas enfim, Deus criou todos os homens iguais para a dor, e pequenos e grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue de sã consciência o mal que pode fazer em relação ao bem, infinitamente variado nas suas expressões. Não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que, em todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações, e o dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta, como da sua mãe, o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve dos males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o rigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob as mais elevadas formas em cada um dos estágios superiores. Então, vamos falar um pouquinho agora dos deveres em cada uma das situações que a gente pode estar vivendo, né? Então, vamos ver os pequenos deveres para com a gente mesmo. Vamos ser egoístas agora, né? Vamos pensar na gente agora. Vamos ver quais são os deveres para com a gente mesmo. Cuidar da própria saúde. Não tem uma vírgula, sem dizer assim, desde que o SUS ajude. Não está escrito isso, né? Por que não está escrito isso? Porque a gente tem que buscar os remédios que nós precisamos. Se a gente não encontrar em algum lugar, pode ir em outro, e deve ir em terceiro, em quarto, em algum lugar, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde, porque ela é digamos assim, é o motor, é o equipamento que nós precisamos para nos desenvolvermos na Terra. Tem muitas coisas que a gente não pode fazer no mundo espiritual. Sem o corpo físico, a gente fica meio de mãos amarradas para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Tá certo? Procurar controlar pensamentos negativos. Eu estou me controlando aqui, mas eu ia perguntar uma coisa para vocês. Assim, vocês acham que o Brasil vai ser campeão? Vamos controlar os pensamentos negativos. Não é? Vamos controlar, tá certo? Então, para todos os efeitos, vamos pegar o entusiasmo das crianças. Lá em casa tem 10, para vocês terem uma ideia. Então, tem campo de futebol, tem torcida, tem vuvuzela, tem tudo lá. E ainda nem começou, né? Começou, mas não começou, né? Para nós ainda não começou. Mas controlar os pensamentos negativos em todas as direções. Porque na maioria das vezes a gente já sai de casa com pensamento negativo. Ah, vai chover, o ônibus está cheio, vai atrasar, tem trânsito. Isso a gente começa assim. E aí o que acontece? Ah, já começa um problema. Aí chega no trabalho, o gerente quer falar com você, vai mandar embora. Não é assim que a gente já começa pensando? Meu Deus do céu, calma, pô. Não é assim. Como que controla o pensamento negativo? Eu não tenho uma fórmula básica, mas a gente precisa segurar o freio. Porque quando você começar a pensar negativamente, aí você segura um pouco aonde e pensa assim, não posso pensar isso, tem que pensar positivo. Também, se eu tiver que sair aqui da empresa, paciência, eu arrumo outro. Não é assim? Pensamento positivo não é assim? Se for o caso de eu ter que sair, se eles me colocarem para fora, o que eu posso fazer? Eu tenho que arrumar outro, não é? Bom, estudar, buscar aperfeiçoamento. A gente pensa que estudar é só na escola, né? Tanto é que nós estamos livres da escola já há alguns anos, estamos pensando assim, eu já terminei meus estudos, não é assim? Quando a gente chega numa determinada idade, as pessoas falam isso, terminei meus estudos, né? Mas a gente tem que estar o tempo todo pensando, estudando, assim, agindo de forma a agir cada vez melhor. Isso é o tempo todo, e para isso a gente precisa de elementos. E quais são esses elementos? Experiências de outras pessoas, nós precisamos de exemplos,
Precisamos aprender a discernir diante de situações que a gente vê, que a gente enxerga. Precisamos aprender a tomar decisões. A gente toma decisão errada quase todo dia, mas tem que servir de aprendizado para a gente. Então, crescer é um processo difícil, não é um processo fácil. Exige da gente a renúncia, sacrifício, bom ânimo, perseverança. Crescer é assim, se do contrário a gente não cresce, não é? Bom, reconhecer os próprios erros. Aí já vem um problema terrível, né? Como é difícil reconhecer. Já repararam como é difícil? A minha sogra dizia assim: o casal não pode dormir brigado. Já ouviram essa expressão? Então, quando a gente está brigado lá em casa, eu chamo minha mulher na cama e falo assim: olha, eu sei que eu estou certo, mas você me desculpa. Aí a gente já procura resolver, né? Antes de dormir, tá certo? De vez em quando não resolve, fica pior até, né? Mas a gente precisa procurar resolver para que a gente possa aprender a reconhecer os próprios defeitos. No trânsito, para quem é que reconhece que errou no trânsito? Ah, deu a seta, parou na faixa, passou no vermelho. Aí não reconhece. Eu passei no vermelho porque tinha um carro a toda velocidade atrás de mim. Eu não dei a seta porque não houve tempo, tive que fazer um desvio rápido. Eu tive que brecar de repente porque encontrei um buraco na minha frente. A gente nunca erra, já repararam como o motorista nunca erra? Especialmente os de caminhão, de ônibus, motociclista. Esses aí não erram mesmo, eles são perfeitos no trânsito. Tanto é que se você andar na faixa deles, já sai te xingando. Porque eles são perfeitos. Não tem nenhum motoqueiro aqui, né? Ai, tá bom. Tá bom, então, graças a Deus, né? Ainda bem, graças a Deus. Então, encontrar os nós. Porque a gente, quando a gente olha, quando a gente está com a gente mesmo, a gente consegue ver, pisei na bola, falei que não precisava, falei que não devia, exagerei, não tem? Por exemplo, domingo, assim, você vai na casa da sogra, não exagerou no macarrão com frango lá? Aí você fala assim, eu preciso aprender a maneirar mais, no próximo domingo eu vou maneirar. Aí chega no próximo domingo, parece que tem um troço tentando a gente, dizendo assim, só mais um pouquinho, meu filho. Você não gostou, então, da comida da sua sogra, né? Aí você de noite lá pensando, não devia ter comido aquele docinho de sobremesa, que atrapalhou tudo, né? Fica uns 2, 3 dias assim, meio de jejum, porque não está aguentando comer mais nada, né? Imagina só, né? E no Natal, então? Vamos todo mundo dar uma voltinha no quarteirão? Não é assim no Natal? Mas a gente precisa reconhecer que errou, que comeu demais, não é mesmo? Como é que faz para comer de menos? Eu não tenho fórmula para ninguém, mas a gente precisa dar um jeito, não é mesmo? Dá um jeito, sei lá, come alguma coisa antes, não sei, dá um jeito. Porque senão é assim, você vai jantar meia-noite, eu não sei também por que tem isso. Tem que ser meia-noite, Natal e Ano Novo tem que ser meia-noite. Meu Deus do céu, aí a gente vai dormir que hora? 4 horas da manhã? A gente que já tem um pouco do cabelo pintado, a gente se tá jantando à meia-noite, tá dormindo e jantando ao mesmo tempo, porque não tá nem vendo mais nada, né? Os jovens não, os jovens ainda vão fazer um monte de coisa, mas e os cabelos pintados? O cabelo pintado sofre, né? Então, reconhecer os próprios erros, isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Isso é um dever que nós temos, é uma obrigação que nós temos. Utilizar bem o tempo que Deus nos concede. Esse é um outro problema grave, não é? Outro problema. Depois que inventaram Netflix, não sei o que, acabou, né? Antigamente, a gente esperava o filme da noite, lembra? O filme do sábado à noite, acho. Domingo à noite, não sei, acho que era sábado à noite. Esperava o filme que ia passar. Não, tela quente, era segunda-feira, esperava assim, nossa, hoje é segunda, hoje vai ter o tela quente. Agora não, é tela quente, tela fervendo, tela fria, tela gelada, é dia e noite, noite e dia. Fez maratona, olha o que inventaram para dar uma desculpinha para a gente. Fez maratona da série. Assistiu 40 capítulos em um dia. Misericórdia. É porque ele ligava 2 televisores ao mesmo tempo, né? Porque via, enquanto um acontecia uma coisa, acontecia, vai acontecer isso aqui nesse aqui. Aí olha para esse aqui, vai desdobrando o negócio. Misericórdia. Olha o tempo que nós estamos ganhando aí.
Então não significa que a gente não possa ter lazer, não possa se distrair um pouquinho, se divertir, claro que sim. Mas tudo tem que ter os seus limites, obviamente. Você sabe que o expositor não faz tudo aquilo que ele fala, né? Vocês sabem disso, todo mundo sabe, não vamos ser hipócrita disso, né? Mas, por exemplo, tem uma gavetinha lá que está precisando dar uma arrumadinha há tanto tempo. Ah, amanhã. Mas amanhã é segunda-feira, infeliz. Você vai mexer em gaveta segunda-feira? Não tem uma gavetinha lá? Ah, o guarda-roupa precisa dar uma organizadinha nas roupas, tá uma bagunça. Não, depois arruma. Depois que hora? Meia-noite, 1h da manhã, você vai mexer no guarda-roupa? Pode falar mal das mulheres agora. Aquele armário de panela, nossa, ninguém consegue achar nenhuma panela ali, misericórdia, só as baratas que acham, a gente não acha de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Se não arrumar, não, agora já lavei a louça, acabou, agora é só amanhã, não vou mexer com mais nada. Não é assim? E a gaveta de sapato? Você está cuidando agora do meu sapato. Eu estava desconfiado disso, viu? Só porque eu tenho 140 pares de sapato, qual é o problema? O que você tem com isso? Mas aonde que vai pôr 140 pares de sapato? Tem que chamar um marceneiro aqui, fazer uma parede todinha só para pôr sapato. Então, olhar as nossas coisas, organizar as nossas coisas, deixar as nossas coisas mais ou menos em ordem. E eu não estou falando nem de papel, nem de papel. Aquele Del Rey 88 que você tem lá, que tem 4 donos para trás, que está no nome de 4 donos para trás, você não regulariza de jeito nenhum, né? Meu Deus do céu, qualquer hora a gente bate as botas aí, que a pessoa fica 20 anos para regularizar um carro, porque tem o dono, 4 donos atrás, que está o nome do carro. Não arruma. A casa, por exemplo, a casa tem um contrato lá, os caras pegaram um pedaço de pão lá e assinaram os dois lá, e tem lá um pedaço de pão lá, papel de pão guardado lá em alguma gaveta. Não tem regularidade, não tem arrumação, não tem nada. Tá tudo uma bagunça. Tem 10 cartão de crédito. É porque um é do dia 1º, dia 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tem um para cada dia. Só que tem um problema. No dia que a gente vai pagar, a gente não lembra qual que é aquele dia. Aí acaba pagando errado. A fatura vem 2 dias depois. Não adianta nada. Porque não tem organização. Olha só como nós somos. Não é? Então, aproveitar bem o nosso tempinho, sabe? Assim, organizar as nossas coisinhas. Esse é um dever que nós temos. Deixar as nossas coisas em ordem. Tá lá o quintal cheio de mato, de grama, não sei o que lá, dessa altura, assim, já tem quase uma onça lá dormindo lá dentro. Mas você não vai capinar o terreno? Misericórdia, não. A enxada não tá boa. A enxada não tá boa. É. Sabe por que não tá boa? Porque não usa, tá enferrujado, tá ruim. Tá cega, não é? Porque ninguém usa, né? Então é assim, escuta, esse disjuntor tá pendurado aí faz uns 6 meses, 1 ano quase, tá pendurado esse disjuntor aí, meu Deus do céu. E o chuveiro tá amarrado, o fio tá amarrado no outro, quando liga dá um choquinho, assim, dá uma faisquinha, assim, é assim mesmo. Olha como que tá a nossa vida, veja só. Não estamos cumprindo o dever nem com a gente, nem com ninguém. Olha que complicação que é isso. Bom, agora vamos falar dos pequenos. Eu vou melhorar agora, não precisa sair não, viu? Eu vou falar coisa melhor. Agora eu vou falar dos pequenos deveres em família. Ai, meu Deus do céu, vamos ver o que tem aqui, olha. Ouvir com atenção familiar. Olha que maravilha que é isso, não é? Olha que ótimo, não é? Pois não, meu filho, 17 anos, né? Pode falar, o papai está aqui, vai escutar você tudo que você tem que falar. Ah, estou revoltado. Está sempre revoltado. Revoltado? Como que pode? É uma injustiça. É uma injustiça, velho. E aí ele vai falando, vai falando. Meu Deus do céu. É o meu dever, é o meu dever. A gente só vai pensando isso, é o meu dever. Escuta, 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 escuta. E no final, o que você gostaria mesmo? Olha, acho que dá para resolver tudo se você me der um celular novo. 2 horas falando só para falar do celular. Meu Deus do céu. Demonstrar carinho e respeito. Isso a gente pode fazer, não é? Não depende de ninguém, depende da gente. Então é assim, ter amor pelos nossos filhos, ter palavras carinhosas com o marido, sabe? Coisas assim, é possível, isso é possível.
Porque tem um problema, tem uma coisa que aqui na Terra a gente faz muito, a gente casa sem amar. Isso é natural. Porque nós temos compromissos uns com os outros. Então, de repente, vem um choque da natureza e pá! Gruda, que nem aquele fio que dá um choque assim, gruda um no outro. Aí grudou. Dá para construir felicidade. É só começar a construir tijolinho por tijolinho. Não adianta você achar que tem melhor, que tem melhores. Não adianta. É tijolinho, é construção. Mas vai fazer a construção com base em quê? Em confusão, bagunça, briga, palavra de baixo calão? Não, uma construçãozinha assim, carinhosa. Amor, você pode levar o lixo na rua? Ou então, se o amor ficar muito pesado, a gente pode falar assim, seria tão bom se você levasse o lixo na rua. Mas ainda está pesado assim mesmo. Você podia fazer a gentileza de levar o lixo na rua? Mas ainda não dá. Talvez isso não dê ainda, mas a gente pode falar assim, o lixo está aqui, alguém poderia levar na rua? Mas ainda está difícil assim. A gente pode falar assim, tem algum infeliz aqui que pode levar o lixo na rua? Esse já dá, mais ou menos, né? Esse será que já dá? Talvez, né? Talvez já dê, né? Para arrumar uma confusão, né? Mas o certo é palavras de amor, assim, sabe? Saber, escutar, muitas vezes a pessoa está nervosa, teve um dia difícil, trabalho difícil. A mulher tem ciclos difíceis, né? A cada mês, por exemplo, ela tem um ciclo difícil, ela fica um pouco alterada, fica às vezes um pouco nervosa, a flor da pele, qualquer coisa ela fica nervosa. Bom dia por quê? É para ir com calma. Vai pegar o elevador, por exemplo, se alguém mora em prédio aqui, não sei. Diz que aqui em São Bernardo ninguém mora em prédio, né? Tem alguém que mora em prédio? A senhora mora. Então, do tipo assim, cumprimenta a pessoa no elevador e a pessoa não responde nada. Aí você pensa assim, que Jesus te abençoe, que tem uma bela casca de banana no caminho, ou de manga no chão onde você vai pisar. E que você tem uma boa recuperação dos 6 meses, 8 meses na cama, com a perna dura, com gesso. É desse jeito. Mas a gente pode entender. Se você não ouviu, está no outro mundo, está no mundo da lua. Você é jovem, então está no mundo da lua, muitas vezes, não é? Então, segurar um pouquinho a onda com aquilo. Mas principalmente em família. Dá uma chance para as pessoas que estão com a gente. Porque no fundo, nós estamos ligados por alguma coisa que no futuro nós vamos saber por quê. Talvez nesse momento a gente não saiba, mas no futuro nós vamos saber por quê. Tá aqui o relógio. Nossa, que relógio, meu Deus do céu, não estava achando ele, tá aqui. Podia fazer uma vaquinha para a gente comprar um maior, né, para pôr ali. Então, a gente pode, uns com os outros, se ajudar e ter gestos carinhosos com os nossos familiares. Vamos ver o que mais. Ser paciente diante das diferenças. Sei lá, tem gente que torce pro Corinthians e tem gente que torce pro Palmeiras. É claro que ele não deveria torcer para nenhum dos dois times, podia torcer pro São Paulo, mas aceitamos, né? Vamos aceitar, não é mesmo? Vamos aceitar, porque todo mundo erra, não é mesmo? Errar, todo mundo erra. Então, a gente fala em tom de brincadeira porque nos últimos anos, vocês viram a confusão que dá se uma pessoa, sei lá, tem a ideia de um partido político, outro tem de outro, é uma confusão, briga em família. Primeira coisa que a pessoa faz é sair do WhatsApp da família. Alguém falou alguma coisa lá, bloqueia. Olha como é que nós somos agora, o poder, né? É um poder lascado, né? Bloqueia, pá. Mas e aí? Quem nós somos? Somos essas pessoas que queremos, assim, achar que nós temos a razão de tudo, tudo está ao nosso redor? Obviamente que não, não é? Bom, cumprir responsabilidades assumidas. Eu já vou dar um conselho para vocês, porque ninguém pediu. E também não é de bom tamanho o expositor dar conselho para ninguém. Mas se você tem sobrinho, filho, sobrinho, neto, alguma coisa assim, e que está com aquelas figurinhas, nunca fale para ele que um dia o vô vai comprar um pacotinho para ele, de figurinha, viu? Porque ele não para mais de vir, telefona para você, ele já comprou o pacotinho de figurinha? Cadê o pacotinho de figurinha? Você falou que ia comprar um pacotinho de figurinha? Ele não para mais.
Mas um pacotinho só, nossa, você é pão duro, hein? Meu Deus do céu. Mas também tá tão baratinho, né? Eu ouvi falar que para preencher o álbum todo são 3 mil reais. Já viram isso? Ou mais, né? Se tiver muita sorte, 3 mil, né? Mais ou menos. É. Agora dou uma dica boa para vocês, ó. Vai na papelaria, aquelas que faz xerox colorida, e faz xerox das figurinhas. Faz xerox da figurinha, leva lá pro seu neto de 5, 6 anos, 7 anos, que ele não vai saber que é xerox daquilo, entendeu? Então, vocês estão vendo porque o expositor fala coisa que não deve? Tá vendo só? Por isso, né? Tá vendo só? Bom, mas se comprometeu com a figurinha, você tem que honrar a figurinha, então. Se comprometeu com o álbum, eu, se fosse você, não compraria álbum, porque eu não sei o que acontece. Você não dá álbum para ninguém. Daqui a pouco tem 3 ou 4 na tua casa que tem álbum. Não sei de onde que aparece isso. Eu não sei. Às vezes o jornaleiro fala, tio, vem cá, filho, vem cá. Leva esse álbum de presente para você. Custa 10 reais, mas o tio vai dar para você. Mas aparece com um álbum na nossa casa. Aí depois que tem um álbum, aí lascou, né? Aí não tem mais jeito. Bom, evitar palavras agressivas, desnecessárias. A gente tem controle, autocontrole da voz, da palavra. É difícil, né? É difícil. Mas a gente precisa, de vez em quando, assim, você está com vontade de xingar os outros, por exemplo, vai no espelho. Você não vale nada, hein, vagabundo, sem vergonha. No espelho, vai no espelho. Aí quando aparecer alguém que você tiver vontade de falar alguma coisa, você lembra do espelho. Aí você fala, pois não, meu irmão, muita paz no seu coração, Deus te abençoe. Porque você já falou tudo que você queria falar para você mesmo, no espelho. Então, palavras de baixo calão. Ai, como a gente gosta de falar palavras. Mas dá para a gente fazer, mudar um pouquinho as palavrinhas. Vou dar uma dica para vocês. Essa é boa, não é das figurinhas, não. Essa é boa. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Dá para mudar. Tem vontade de dar um xingão? Meu Deus do céu. Dá para mudar, tá vendo? Dá para mudar. Ou então fazer diferente. Pegar os sobrinhos da casa e falar assim, R$2 para ver se o tio, se vê o tio falando palavrão, é R$2 que ganha. Você vai pagar um pouco no começo, mas depois o bolso vai doer e você vai começar a falar, tem um sobrinho perto. Você vai segurar a onda, vai ser mais fácil. Bom, e os deveres no trabalho? Diz que em São Bernardo do Campo ninguém está desempregado, isso é verdade, né? Não tem desempregado, só tem aposentado e recebedor do Bolsa Família. Ó. É isso? Não, né? Mas tem, né? Tem alguém que é desempregado, né? Mas, por exemplo, chegar no horário do trabalho. Como tem jovem aqui, vamos falar do jovem também, né? Que a gente só fica falando do homem e da mulher, fala do jovem também, né? Então, do trabalho e da escola. Vamos estender para a escola. Chegar no horário. Olha só, já pensou? O homem do tempo fala que amanhã vai ser 12 graus o dia inteiro, guaruando, chovendo, e a gente chega na escola, começa às 7. Que hora que a gente chega lá? Você estuda que horas? 7? 1h da tarde não tem graça, né? 1h da tarde o cara já até almoçou e tudo, pô. Tinha que ter falado 7 horas. Mas você chega sempre no horário? Chega, né? Também você não ia falar diferente, né? Na frente de todo mundo, né? Óbvio, né? Mas não é difícil. E a gente com o trabalho? Aquela garota terrível. É difícil. A gente ia atrás, a gente quer ficar mais 5 minutos. A pior viagem que tem é isso, você desligar o despertador. Já repararam que essa é a pior viagem? Porque você parece que está ficando cada vez mais sono, mais sono, mais sono. Meu Deus do céu. Não, eu vou entrar às 7. Eu sei que se eu sair daqui 10 para 7 eu chego. Mas você tem que se trocar, escovar o dente, não sei o que, tomar café. Como é que você vai fazer isso em 5 minutos? Não dá. Aí não faz nada, vai sair correndo, nem os desesperados. Aí um problema, não é? Então, chegar no horário é um dever. Realizar tarefas com honestidade. Não sabe, não sabe. Precisa de ajuda, mas com honestidade. Isso é importante. Na escola também.
Às vezes a gente precisa de alguém nos dando um apoio. Tem algumas coisas que a gente não consegue aprender facilmente. É difícil. Então, realizar tarefas com honestidade, não desperdiçar recursos. Hoje em dia, ninguém desperdiça mais recurso material. Vou explicar por quê. Porque no tempo dos cabelos brancos, dos que estão com o cabelo pintado agora, de branco, então era assim. O cara roubava clipes, papel sulfite, grampo de grampeador, sabe? Hoje não. Hoje o camarada tá com esse aparelhinho na mão lá, põe na frente do teclado assim, dá uma olhadinha assim de lado assim. Foi tudo bem o fim de semana? Não, não me diga! Então hoje ele gasta o tempo de outra forma, não é mesmo? No nosso tempo tinha que ter a revista, porque não sei o que acontecia, porque onde a gente vai usar tanto clipe, tanta grampo, tanta bobagem, envelope. Meu Deus do céu, onde que a gente usava todas essas porcarias antes? Não sei. Hoje em dia, se trouxer um envelope para casa, diz que o jovem nem sabe o que é envelope, mas sabe? Você sabe o que é envelope? Aí também não sabe, vendo? Ele não sabe. Tá vendo? Não sabe. Mas você tem razão, é assim mesmo, ninguém sabe. Disquete. Também não sabe, olha, tá vendo? Bom, não desperdiçar recursos, tratar os colegas com respeito, né? Então, isso é importante, fazer o melhor possível, mesmo quando não haja fiscalização, fazer o que é possível, mesmo que ninguém esteja olhando, fazer o que é melhor que é possível, sabe? Respeitar aquilo que você está vivendo, aquilo que você está fazendo. Bom, e na convivência social? Vamos ver quais são os deveres da convivência social. Os deveres da convivência social: cumprimentar as pessoas. Meu Deus do céu. A gente está falando do elevador, acho que eu me antecipei, né? Eu fui no interior uns tempos atrás, aí eu perguntei para uma senhora lá que estava andando na rua, eu falei, escuta, uma vida tão boa aqui, tão calma, tão tranquila, né? O que irrita vocês aqui? Ela falou, sabe o que irrita aqui a gente? É quando a gente cumprimenta a pessoa e não responde. Eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que ela não mora no meu prédio. Cumprimentar e não responder. Eles vêm aqui para São Paulo, eles cumprimentam todo mundo, não é? A maioria não responde. É por isso que eles não querem viver na cidade, por causa disso. Acho que a maioria não responde, né? Mas cumprimentar as pessoas com gentileza. Receber um cumprimento, devolve. Simples. Não precisa ser um cumprimento cheio de açúcar, nada disso, mas devolve. Um muito obrigado, um até logo, sabe? A gente pode fazer isso. É simples dever, é uma coisa simples, pequena. O André Luiz está cheio de informações interessantes assim. Tem um livrinho dele chamado Sinal Verde. Esse sinal verde, ele pode representar para a gente até uma certa afronta, sabe por quê? Tem uma questão lá que ele fala assim, ganhou um presente, sabe o que ele manda fazer? Agradeça. Pô, mas escuta, quem ele está pensando que está ensinando? Vocês já repararam que a pessoa ganha um presente e nem liga? Já repararam? Deixa lá em cima da mesa lá. As crianças fazem isso também, né? Ele quer ver, por exemplo, no nosso tempo, cabelo branco, no Natal, por exemplo, a gente esperava a tia chegar, né? Aí chegava no Gordini dela, tia Rica tinha um Gordini, ninguém nem sabe que carro é esse, né? O senhor sabe? O Gordini era um carro assim maravilhoso. Ele ia para ele era, por exemplo, assim, ele ia para o concerto toda semana, assistia uma ópera, sabe? Toda semana ele ia para o concerto. Mas aí chega a tia de Gordini, aí você fala assim, vamos ver o presente que ela trouxe para mim. Aí vem a irmã dela, dia de Natal. Aí do lado assim as criançadas brincando com bola nova, aquelas bonecas desse tamanho, cabeluda, sabe? Bicicleta, os caras com as bicicletas novinhas para lá e para cá, caindo no chão. Skate, patinete. Nossa, meu Deus do céu. Aí a sua tia saía do carro sem nada na mão. Falava, meu Deus do céu. Ela vinha, cumprimentava a irmã dela. Aí pegava, tirava um negócio da bolsa dela, assim, um pacotinho meio molenga, assim. Falava assim, isso aqui é pro seu filho. O que ela trazia?
Dinheiro? Dinheiro. Meia, cueca, essas coisas. Quem é que fala que a gente usava essas porcarias? Nem usava isso aí. Trazia meia, cueca, essas coisas. Quem é que menino quer saber de meia, cueca? Quem andava descalço? Queria saber de uma bola de capotão, um negócio assim, né? Hoje você vai lá no Armarinhos Fernandes. Tem Armarinho Fernandes em São Bernardo? Tem. Armarinho. Ele não está patrocinando, não, viu? É uma loja de departamento, São Bernardo. Aí a gente vai lá escolher um presente com o sobrinho. Pega um presente. É menino, vamos pegar esse caminhão aqui. Pega um caminhão desse tamanho, assim. Embrulha aquele caminhão, carrega ele nas costas, assim. Ó, o tio trouxe para você. Aí vem o primo dele, traz uma caixa de fósforo. Ele fica o dia inteiro brincando com aquela caixa de fósforo. E aquele caminhão, ó. Não é assim? Não dê caminhão para menino, nem trator, nem caminhão, tá certo? É isso aí. Os meus filhos foram no Beto Carreiro. Aí, como eles queriam ser espertos, procuraram o presente mais barato que tinha para dar pro pai, que estava aqui, né? Aí recomendaram para ele, leva esse chicote aqui, era R$2 o chicote. Trouxeram o chicote. Eu falei, nossa, não podia ser melhor presente pro pai. Pô, põe aí atrás da porta. Ó, vou usar o presente de vocês, hein? Até que deram um sumiço no chicote, né? Meu Deus do céu, também não dava, né? Bom, não espalhar mentiras, ser educado no trânsito. São Bernardo não tem gente deseducada no trânsito, não é? Só gente assim de primeira categoria no trânsito. Pode ir o senhor na frente, o senhor vai estacionar aqui. Eu ia também, mas pode pôr o senhor chegou depois, pode pôr o senhor aí. Não é assim, o trânsito é assim, né? Então, ser educado no trânsito, um dever que nós temos uns com os outros. Olha só. Não, isso aqui não. Ajudar alguém quanto possível. Isso é possível a gente ajudar. E às vezes nem é com dinheiro, com essas coisas. Uma ajudinha no mercado, carregar uma sacolinha, alguma coisa, tirar uma coisa da prateleira que está alto. Coisas assim simples. Que a gente pode fazer assim. Pode estar atento para ser melhor. E a gente não vai ser melhor assim para salvar o mundo, assim, sabe? Vai cair uma criptonita na cabeça da gente, vai virar o super-homem, de repente, assim, vai tirar todos os bandidos da terra. Não é isso que Deus espera da gente. Pequenos gestos de boa vontade, só isso. Pequenos. Deveres na vivência cristã. Nossa, meu Deus do céu. Tá servindo para mim, cada uma. Eu tô falando contra mim mesmo aqui, viu, gente? Fazer uma prece diariamente. Se fosse o Divaldo Franco falando aqui, certamente ele não ia ser convidado a vir no dia dos namorados, não é? Para vir aqui para falar no dia dos namorados. Ele ia vir assim num dia que pudesse vir aí onde que era aí, algum ginásio de esporte e tudo, né? Mas ele ia falar assim, fazer a prece diariamente. Tudo bem, mas sabe como que é a prece diariamente? É complicado, viu, gente? Porque se a gente deixar para fazer de noite, olha o que acontece. Ainda mais com esse frio assim. Você fala assim, eu vou fazer a prece agora. Aí você paga ideia, eu vou deitar, ficar deitado bem quentinho, aí eu faço a prece. Aí a gente começa a fazer a prece, né? Pai nosso. No outro dia você não lembra que fez nada. Você não consegue terminar uma prece. Sabe o que o Divaldo falou uma vez? Ele falou assim, para fazer a prece à noite em dia frio, você tem que trazer um balde de água fria, um balde de água fria, sentar na cama, tirar a meia e enfiar o pé na água fria. Aí você começa a prece, aí você faz a prece. Sem dormir, né? Sem dormir, tá certo? Eu não sei o que acontece, viu, gente? Tem gente que tem insônia, não tem? É porque não faz a prece na hora de dormir, porque se fizer, vem o sono da morte, ninguém aguenta ficar com o olho aberto, é impressionante. É que nem o motorista na estrada, dá um sono nele, dá morte. De repente ele desce do carro, vai lá no posto de gasolina comer alguma coisa, ele sumiu o sono. É só ele entrar no carro de novo, 5 minutos depois, já querendo dormir. É um negócio impressionante. Então, prece diária, conversar com o Criador, é importante. Senhor, dá um apoiozinho aí, rápido, conversinha rápida, sem muita floração, sabe, assim. Vai fazer uma prece, fala 50 vezes o nome de Jesus. Não precisa.
começar o dia. Dá uma força aí que eu estou precisando. Sabe, uma coisa assim, rápida, direta, objetiva. É isso. Mais nada. Dia terminou. Que maravilha, Senhor. Muito obrigado pelo dia que terminou. Foi um dia difícil, mas terminou. Tá tudo bem. Amanhã é outro dia. Conversar com o Criador. Ora, o médico está falando que mais uns 6 meses eu vou para a Cidade dos Pés junto. Ó. A sua opinião é igual a dele? Depois você me conta aí no sonho, né? Então, as coisas difíceis também, expor, colocar. É importante também a prece diária, né? Praticar a caridade segundo as possibilidades. Ninguém precisa desembolsar milhões para fazer a caridade. Às vezes uma bobaginha de nada que a gente tem em casa, uma coisinha de nada. Perdoar pequenas ofensas, evitar julgamentos precipitados, consolar alguém que esteja sofrendo. A gente sempre tem um familiar, um amigo que está vivendo uns dias difíceis. Às vezes nem precisa ficar falando, querendo resolver o problema da pessoa. Às vezes é só o fato de você escutar. A pessoa desabafa um pouquinho, conversa, se sente melhor. Não é? E isso pode ajudar bastante. Ninguém aguenta mais, né? Quanto dever que a gente tem, né? Eu falei que era só um pouquinho, imagina só se fosse muito, né? Então, é preciso a gente pensar que nós precisamos olhar para nós, olhar para o nosso redor e despertar para novas realidades. Nós precisamos crescer, nós estamos na Terra para crescer. O André Luiz fala numa das suas obras, 80% das pessoas que estão na Terra voltam do mesmo jeito, e alguns até piores. Então, está na hora de refletir, né? Lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que eu acho que eu acabei não terminando, Kardec pergunta assim, o que é preciso nessa vida para sermos melhor? Aí os Espíritos respondem assim, conheça-te a ti mesmo. Kardec ficou nervoso, ficou bravo. Mas isso eu já sei, todo mundo sabe. Aí o Espírito Santo Agostinho, com muito amor no coração, falou assim, então fazei como eu fazia na minha última encarnação. Olha aí, ó. Como que ele fazia? Ele tirava em revista tudo que tinha acontecido durante o dia, as coisas que ele acertou, as coisas que ele errou. Para no dia seguinte, melhorar as coisas do dia que ele fez errado, melhorar, fazer diferente. Hoje em dia a gente não tem mais telemarketing, eles não ligam mais para o nosso telefone, né? Mas antigamente, não ligam para o de vocês? Só se São Bernardo tem uma rede aqui que segura os telefones. Porque o dia inteiro tocando o telefone, ninguém fala nada, é uma confusão nas caras, né? Mas antigamente eles ligavam e ofereciam coisas pra gente, não é? Terreno no cemitério, assinatura de jornal, essas coisas que eles ofereciam. Terreno, né? Sabe lá onde, essas coisas, né? Então, quando a gente recebia um telefone, eu ficava aborrecido, às vezes até maltratava a pessoa no telefone. Uma vez eu tive uma reflexão muito interessante, uma senhora falou, a minha neta está trabalhando agora. Eu falei, que beleza, no telemarketing. Eu falei, que bom, né? Eu já falei para ela, filha, se você tiver que ligar para alguém, não tiver para quem ligar, pode ligar para mim. Você liga para mim que eu te atendo direitinho, eu posso falar tudo que você precisar que fala e tudo, tá tudo certo. Se precisar, eu dou o telefone das minhas amigas para você ligar. Aí eu fiquei pensando, e se fosse o nosso filho do outro lado da linha? Já pensaram numa coisa dessa? Quando a gente tem um problema na rua, às vezes com um jovem ou com pessoa de idade, e se fosse o nosso pai que estivesse ali naquele problema? Se fosse o filho da gente que estivesse envolvido com aquela questão, a gente não trataria diferente, com mais compaixão, com mais caridade, com mais amor? A gente não faz isso, a gente quer ir para cima como se a pessoa não houvesse amanhã. Então isso é bom para a gente segurar um pouquinho os nossos ímpetos. Então, assim, melhorar-se é você reparar e falar, meu Deus, eu acho que eu falei demais para um familiar, acho que eu exagerei. Consegui aceitar isso, reconhecer que errou, que falou demais. Às vezes a gente fala alguma coisa que a pessoa tem de defeito, né? A gente amplia aquilo, passa para as pessoas. Outra coisa legal que se aprende é muito assim, a gente não falar mal das pessoas que a gente ama. Porque às vezes a mãe está chateada com o filho, ela vai lá, fala com a vizinha, com a irmã, com não sei quem, as pessoas ficam com raiva da criança
E daqui a pouco a mãe se concilia com ele, sabe? Mas a pessoa não consegue se reconciliar. A mãe consegue, mas as pessoas de fora não conseguem. Então, evitar falar mal de pessoas queridas nossas, marido, esposa, filhos, pessoas que a gente ama. Porque as pessoas se renovam e depois a gente fica naquela situação desagradável. Porque a pessoa trata a outra com indiferença, às vezes até com um pouquinho de rispidez, e a gente pensa, poxa, mas não precisava isso. Mas é que a pessoa ouviu você reclamar dela. E aí ela fica com aquilo no coração. Bom, então, o maior dever que nós temos na terra é quanto ao primeiro mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então é assim, amar a Deus é reconhecer a sua sabedoria, sua bondade, seu amor. Amar ao próximo é exercitar a caridade, a compreensão, a compaixão, o perdão. Isso é amar o próximo. Mas também melhorar a si mesmo. Melhorar a si mesmo é combater em nós sentimentos que nos atrasam. Egoísmo e orgulho.